Na aula passada, eu pedi para vocês tentarem resolver esse exercício. A primeira parte a gente já havia feito, que é para ler o peso e a altura de alguém, e depois calcular o IMC. Então, vamos fazer primeiro essa parte, depois a gente faz a parte de calcular a faixa que a pessoa se encontra. Então, a gente tem peso e altura, e a gente também vai ter que calcular o IMC. A gente pode perguntar primeiro como a variável peso é um float, a gente coloca o porcentagem F, e a gente repete a mesma coisa para a altura. Então, como essas duas variáveis são do tipo real, a gente vai usar o porcentagem F aqui para conseguir saber qual é o... conseguir fazer essa leitura. Depois a gente calcula o IMC, peso dividido por altura ao quadrado. Sempre bom mandar imprimir também, ainda que no enunciado não fale, é importante a gente colocar esse IMC, caso algo dê errado, a gente conseguir identificar o que está acontecendo. Então, vamos testar esse código, colocar um peso e uma altura, e aqui a gente teve o IMC. Mas eu quero, além de falar um número, eu quero que o programa me informe dentro de qual dessas faixas a pessoa se encontra. Então, eu vou começar da menor faixa, que é abaixo de 18,5. Então, a gente faz um if, IMC menor do que 18,5. Aqui é importante lembrar que a gente tem que usar ponto e não vírgula. Nesse caso, eu coloco um printf, você está abaixo do peso. A gente já pode testar, tá? Então a gente já pode fazer esse teste. Então, se eu falar que a pessoa tem 20 quilos e 2 metros de altura, vai dar um IMC bem baixo, e aqui vai dar você está abaixo do peso. E aí a gente viu que, para não ter que repetir essa pergunta, eu posso utilizar um else. Depois do else, eu posso fazer outra pergunta. Então, agora, eu vou perguntar se está abaixo de 25. Então, agora eu vou perguntar se o MC é menor do que 25. Nesse caso, eu posso falar que o peso está normal. Vou colocar um... Então, vamos testar. Um segredo aqui, se eu colocar 24 com altura 1, você vai ter aqui, o peso está normal. Se eu colocar 18 com altura 1 abaixo do peso, se eu colocar um valor maior ou igual a 25, não vai escrever nada. Eu ainda não tratei esse caso. Então, vamos para outra faixa etária. Então, a próxima é de 30. Então, se o IMC for menor do que 30, aqui eu falo que a pessoa está acima do peso. Vou testar agora. 31, não deu, repare que é menor do que 30. Se eu colocar 26 e 1, agora apareceu acima do peso. E agora, o caso final, eu não preciso colocar um outro else if maior ou igual a 30. Eu posso simplesmente colocar um else.
Então, quando isso acontecer, significa que a pessoa está na faixa de obesidade. Então, seria uma coisa nesse formato aqui. Então, a gente começou fazendo algo que a gente já estava acostumado, lendo as variáveis peso e altura, e depois a gente calculou o IMC, imprimimos o IMC, isso ajuda bastante na hora de confirmar se está certo. Atentem para esse 18,5 e não 18,5. E a gente fez uma sequência de if, else e if para poder colocar todas aquelas opções. Tá? Reparem que o segundo else if ele só vai acontecer caso o IMC não seja menor que 18,5. O terceiro if ele só vai acontecer caso o IMC não seja menor do que 30. E o último caso só vai acontecer se o IMC não for menor do que 30. Tá? Então, todos os casos são tratados aqui nesse código.